Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Galera, uma pausa rápida, todo mundo aí, não vai cair o dedo, deixa aquele like, ajuda muito o vídeo para chegar mais rubro-negros, pra gente continuar pensando o Flamengo. Eu tenho uma pergunta, Paulinha, que é difícil. Aliás, eu sempre faço as perguntas difíceis para a Paulinha, né? É uma grande sacanagem que eu faço. Mas eu te amo, Paulinha. É o seguinte, o Flamengo, o que acontece com o Flamengo na Copa Libertadores? O Flamengo não sabe jogar Libertadores e a gente olha para o ano passado, a gente estava até conversando, foi uma campanha irretocável, onde o Flamengo cresceu a partir da fase eliminatória contra um time equatoriano, 2 times brasileiros e pegou um argentino apenas na final. Chega a porra do time argentino agora nas oitavas, o Flamengo volta à sina de ser eliminado cedo na Copa Libertadores. A gente não sabe jogar Libertadores, 2019 foi exceção. Qual é a tua interpretação do Flamengo com essa competição? Eu acho que 2019 foi um surto coletivo, sabe? Chegou uma hora que eu acho que foi um surto coletivo e agradeço por ter vivido isso, porque hoje você olha todo o panorama, você não consegue pensar que vai. Sabe assim, você olha e fala assim, o Flamengo não sabe jogar Libertadores. Eu não sei, parece que foi 2019, tudo conspirou a favor do Flamengo, né? E acho que, sem desculpa, mas eu acho que a torcida teria... E eles que agradeçam, tá? Que não tá tendo torcida. Porque até acho que se tivesse torcida, o resultado poderia ter sido um pouco diferente. Sabem que a gente bota a bola para dentro, tem toda essa história, como foi com o Emelec no ano passado, né? Aquele jogo da classificação, que também foi decidido nos pênaltis, aquela loucura que eu quase morri na hora que eu vi o René indo para a bola, eu tava com um balão de oxigênio já comigo. Mas eu acho que o Flamengo não sabe jogar Libertadores, que ano passado foi uma exceção, foi fruto de muito trabalho árduo do Jesus e da galera dele, entendeu? E acho que falta planejamento do Flamengo todo errado. E se for falar de... Eu vou adiantar um pouquinho a pauta, depois a gente volta. Mas só para concluir o meu raciocínio. Você vê que o planejamento é tão errado que uma diretoria baseia o orçamento em... Assim, eles basearam o orçamento chegando na semifinal da Copa do Brasil, né? Na final da Copa do Brasil, e chegando lá na frente na Copa Libertadores. Como que um planejamento de uma diretoria séria planeja o seu orçamento para ficar no azul, com competições de mata-mata, em que tudo pode acontecer, pensando nas premiações até lá na frente. Não foi pensando devagarinho, se eu chegar até as quartas. Não, se eu passar das oitavas. Não foi isso. Foram pensando lá na frente. Que planejamento é esse? Que planejamento que teve para contratar o Rogério Ceni? Que contratou em 24 horas. Menos de 24 horas. 14 horas, eu acho. Que planejamento é esse? O que está acontecendo? O Flamengo não tem planejamento. O Flamengo está às escuras. É isso que eu vejo. Um Flamengo totalmente perdido. Totalmente às escuras. E foi o que eu falei no meu vídeo também de opinião, Rafa. Ou essa reestruturação começa agora, para a gente pensar na temporada seguinte, porque e eu sou uma das mais otimistas torcedoras, todo mundo que acompanha o Resenha sabe, que independente das adversidades, eu sempre prego que o manto joga sozinho e a gente na raça consegue alcançar as coisas. Eu sempre falo, sempre bato nessa tecla de que tem que apoiar. Nem o mais otimista dos torcedores consegue olhar e ver o Flamengo, sei lá, para mim vai brigar por G4, do jeito que tá. Então, precisa de uma reestruturação agora, ou começa agora, ou a gente vai perder a temporada atual e e perder também a temporada que vem, porque não tem tempo de planejar, meu amigo. A temporada acaba em fevereiro, em março começa a outra. Ou reestrutura agora, ou mexe tudo agora, ou 2020 não vai ter servido para nada, de aprendizado nenhum, esse monte de coisa horrorosa que está acontecendo. Porque é muito fácil, parece para mim, Rafa, que eles sentaram
na desculpa de que ganhou tudo em 2019 e de que 2020 não tinha mais nada para ganhar. Ah, não, porque 2020 a gente já ganhou tudo. Meu amigo, quem vive de passado é museu, já diz o ditado. Para mim, todo mundo sentou nas conquistas. Ah, não tem mais nada para ganhar esse ano. Todas as coletivas do Braz, ele falava a mesma coisa. Todas. Ah, porque a gente foi campeão carioca, porque a gente foi campeão da Supercopa, porque a gente foi campeão da Recopa. A gente sabe, mas passou. Não quer hegemonia? Não quer hegemonia? Igual a gente tem hegemonia no Rio, a gente não queria hegemonia nacional? A gente não queria hegemonia da América? Como se não tem o mínimo de decência no planejamento? Pois é, cara. E você fala planejamento, você lembra que o primeiro técnico da gestão atual foi o Abel Braga. Eu nunca vou perder isso de vista, porque é o princípio, né, dessa discussão. E, Túlio, voltando para o início, né, da questão, eu lamento, mas eu tenho que trazer essa retrospectiva macabra aqui, da era recente de Copa Libertadores. 2007, caímos nas oitavas. 2008, oitavas. 2010, nas quartas. 2012, fase de grupos. 14, grupos. 17, grupos. 2018, oitavas contra o Cruzeiro. 2019, campeão. Relação Flamengo e Copa Libertadores, vamos lá. Tua visão. Até aproveitando para falar sobre a chegada de Jesus, ele chegou lá com... Pode ver que o departamento, a comissão técnica maior é dele, né? Será 7 cabeças mais ele, 8 cabeças, né? E foi lá e falou, ó, não trabalho com esse, não trabalho com aquele, não quero, fora. Aqui quem trabalha é meu pessoal. E dominou. E o Jesus quando ele percebeu que a torcida, na verdade, queria ganhar a Copa, que ele falou, pô, né, a gente tem um costume lá na Europa de ser a liga e tal, aquela coisa toda. Ele incorporou esse desejo também, né? E os jogadores também compraram esse barulho, coisa que a gente não tem. Os caras, por exemplo, o Domi, né? O Domi não sabe o que é o Flamengo, não sabe o que é a Copa Libertadores, o cara não tem qualquer cultura latina, brasileira, não sabe nada, né? O Rogério Ceni, ele tá pegando o Flamengo como o melhor, né? Tipo assim, meu irmão, oportunidade da vida. Né? Tipo, vou para lá, mas não sabe o que representa pra gente, né? Não sabe o que representa o Flamengo, ele sabe o que representa o São Paulo. A gente viu o que aconteceu no Cruzeiro. Ele chegou no Cruzeiro, ele bateu de frente com todos os medalhões, né? Se perdeu e tal, foi embora. No Flamengo ele faz o contrário. O Domi colocava Everton no banco, colocava Arrascaeta, colocava Gabigol, todo mundo fazia beicinho, a imprensa reclamava também, com o Rogério Ceni, não. Ninguém vai pro banco, ninguém, né? Ele coloca o Pedro quando a gente precisa, né? Quando a gente não tem o Gabigol, em vez de colocar o Pedro, ele coloca Então, assim, o Flamengo tem essa relação, né, cara? Esse histórico com a Libertadores, né? De vergonhas mesmo, né? Eu, assim, ano passado, aquele 2-0 com o Emelec, eu falava assim, mano, vai ser mais um ano. De novo. Já pensando assim, pô, Flamengo e Libertadores são algo que não se combinam. Mas, na verdade, não é, né? Eu acho que quando você tem um trabalho, quando parte até do treinador de entender, né, a importância da competição, dos jogadores também, a sinergia com a torcida faz parte, né? A diretoria também, tem mérito nisso, que ela deixou o Jorge Jesus trabalhar. Ela poderia, de repente, não ter nem fechado com o Jorge Jesus, porque com certeza o Jorge Jesus disse, ó, eu vou chegar lá, vou fazer o que eu quero, carta branca, irmão. Se eu não tiver carta branca, eu não vou, né? Então, eles têm mérito nisso, ó, trouxe o cara e deixou o cara trabalhar, né? Então, a gente reconhece também os acertos, né? Então, aquilo, relembrando até uma frase do BAP, né? Que ele chamava o Bandeira de burro com iniciativa, que essa gestão, muitas vezes, tem isso, né? Então, deixou o Jesus lá trabalhar para que os burros com iniciativa não atrapalhassem, né? Inclusive, até para fechar isso aí, acho que é legal a gente colocar esse registro, que todo dirigente do Flamengo, sendo ele atual ou os antigos, merecem respeito. E principalmente quem está em algum cargo no Flamengo tem que ter um mínimo de decoro, né? Hoje o vice-presidente, que foi o único que se manifestou, o Rodrigo Dunch, até admiro ele por vir se manifestar a público, mas ele não pode ofender o ex-presidente Bandeira, né? Tem que ter um mínimo de decoro. Acho que isso aí cabe a torcedor fazer. A galera... Trocou papo também com o Orlean, o Daniel Orlean, que era vice-marketing, né? Então, assim, ele foi lá, chamou o Bandeira de banana, acho que ele como... E ele foi aliado do Bandeira, né? Na verdade, ele brigou com o Bandeira quando ele não foi escolhido pelo Bandeira e pelo grupo do Bandeira para ser o candidato, né? Aí ele fechou com o Landim. Então, assim, acho que é feio, né? Esse tipo de coisa. Essa pergunta que a produção jogou na tela me deixa aqui com calafrios, né? O Flamengo corre o risco de se tornar o clube dos tempos de escuridão, Paulinha Matos? Nem gosto de pensar, sinceramente.
Eu prefiro acreditar que esse banho de água fria, esse vexame... Porque ontem foi a gota d'água, né? A gente já vinha debatendo há algum tempo os problemas e ontem foi a gota d'água. Mas eu espero que pelo menos o vexame tenha servido para alguma coisa, tenha servido de algum aprendizado, porque ainda dá tempo, né, de correr atrás. Não adianta dizer que não dá, porque dá. A gente está indo para a 24ª rodada do Brasileirão e agora não tem desculpa nenhuma, né? Vai ter tempo suficiente para treinar, vai se dedicar só a uma competição. Então, o brasileiro é mais que obrigação, sim, tá? Então, ainda tem tempo, mas precisa começar a arrumar a casa agora, né? Então, espero o mínimo de, como o Dunst gosta de falar, o mínimo de Simon Call deles, de erramos aqui, aqui, aqui. Vamos começar a reestruturar aqui, aqui, aqui. E aí, correr tempo de ajustar. E também sinto falta do posicionamento dos jogadores, tá? Né? Vamos falar sobre isso também mais pra frente. Mas, adiantando o meu posicionamento, o único e verdadeiro capitão desse time é o Diego Ribas. Gostem vocês ou não, né? Porque o Diego, coitado, é alvo de crítica até... Ontem o cara entrou faltando 5 minutos para acabar o jogo e eu vi gente dizendo que o Diego pipocou. Então, assim, o coitado, juro, foram responder o meu tweet hoje. Eu fiz um tweet falando que o único e verdadeiro capitão do Flamengo era o Diego e me disseram que o Diego pipocou. Então, assim, o coitado carrega e a gente sempre fala sobre isso aqui, ele carrega o peso da época do Flamengo da escuridão, já que a gente tá falando disso, né? Ele carrega esse estigma, né? Porque sempre botou a cara, é o único. Os outros 2 capitães só servem para levantar título. Aí tem 3. Na hora de botar a cara lá, não tem Everton Ribeiro e não tem Diego Alves. Só quem coloca a cara é o Diego. É o único e verdadeiro capitão desse time, é o Diego Ribas. Se a gente fosse referir aos outros 2, tem que ser entre aspas. Eu não gosto nem de pensar, acho que ainda dá tempo, mas tem que começar a reestruturar agora, para ontem. Para ontem. Não dá para perder tempo. E se o Flamengo não for campeão brasileiro, olha... Nem gosto de pensar. Eu posso só concluir essa questão desses posts hoje do Dunst, que ele colocou lá, ele respondendo a Orleana, você deveria fazer cobranças internas. A gente sabe que isso é balela no meio da política, tá? Porque o grupo que hoje o Dunst tá, vocês lembram quando o Rueda foi contratado? Eles fizeram uma carta. Olha, cara, olha só que coisa louca. Eles relacionaram o técnico de futebol, seria como agora o grupo do Bandeira, que seria algo bizarro também, fazer uma carta pro Rogério Ceni. Tipo assim, misturar o campo com a política, tipo, né? Não tem relação direta, tem relação indireta. Então, assim, isso é balela, né? De que, vocês poderiam criticar internamente, isso é balela, né? A posição vai lá mesmo, vai criticar né, externamente, publicamente, né? É isso, né? A política é isso. É justamente isso que a Paula falou. Eu acho que tem que ter autocrítica de reconhecer os erros, isso não é demérito, cara. Isso que eu não entendo em político nenhum, seja político de clube ou político nacional, né, da cidade, do estado. Reconhecer o erro, irmão, erramos. Vamos sentar, a gente vai lá tentar se acertar, vamos quebrar o pau agora, bota a rinha. Quem ganhar tá dentro, quem perdeu tá fora. Vamos readequar aqui, ó, vai sair o Marcos Braz, que virou vereador, vamos tirar o Tanuri, que tá com a cabeça no UFC, e reestrutura. Fala que errou. A torcida nunca vai deixar de torcer pelo Flamengo. Eu não tô nem falando pela política, esquece. Olha só, até dia 31 de dezembro de 2021, o presidente do Flamengo se chama Rodolfo Landim. Então, eu vou torcer para o Rodolfo Landim. Então, eu vou cobrar ações do Rodolfo Landim até o dia 31/12 de 2021. Entendeu? Muito bem. Só para terminar, quem tem que pensar outro tipo de coisa é quem tem qualquer outro tipo de interesse. Agora... chegar, mandar mensagens para jogar para a torcida, não resolve o problema, não é uma ação, e a gente vai continuar, os problemas continuam, o Flamengo vai seguir na mesma, né, com o barco à deriva. É tão pequeno, né, cara, ver presidente, diretor tuiteiro, gerente tuiteiro, cara, isso é um negócio tão bizarro. Eu nem vejo problema, eu acho assim, beleza, eu acho que o cara pode ter a rede social, é uma maneira de se conectar com a torcida e tal, papapá, apesar deles fazerem isso somente de forma conveniente,
Mas assim, vamos ser honestos, cara. Vamos jogar junto, como ele colocou lá? Vamos jogar, pô. Abre aí. Vambora. Qual é a autocrítica? O que vocês reconhecem? A gente tá junto, pô. A gente vai deixar de torcer? Não vai, pô. Eu cansei de esperar essa tal autocrítica. Pintou mensagem aqui em destaque no nosso chat. Vamos fazer mais um giro aqui. A gente tá um tempo sem falar com a galera. O Gabriel Costa mandou. Fico pensando. Rogério acorda 3 da manhã para pensar no time. Tem auxiliares, tem a mídia, tem tudo para ajudar a conhecer o time. Precisa do quê? Para ele entender que sem a criação, Pedro não joga, Gustavo Henrique não joga, etc. Excelente questionamento, Gabriel. Estamos aqui, a gente fica se perguntando isso o tempo todo. E o que ele tem contra a base também, né? Reiterando a pergunta lá do começo do programa. Essa história de que ele acordou 3 da manhã. Ele tá lá no CT enquanto tava procurando hotel, ele deve ter acordado uma noite, foi ler um livro, acendeu uma lanterna, falaram que ele tava preparando o treino. Aí, como tava todo mundo num êxtase, né? De Rogério Ceni, não sei o que, era o novo salvador da pátria, aí olha, ele acorda. Ele foi acordar para ler um livro, pô. Foi acordar para ler um livro. O nego tá falando que ele agora. Pra que ele vai acordar 3 da manhã para poder preparar um treino? Qual o sentido disso? Para treinar 2 horas por dia. Porra!